Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Acredcast, diretamente aqui da Reatec, a Feira Internacional de Reabilitação, Acessibilidade e Inclusão. Estou aqui junto com a Ana. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de Reatec. Contando para vocês um pouco do que está acontecendo aqui, das palestras, dos expositores, tem muita novidade. E aqui com um convidado, muito obrigado, viu, Pompeu, que veio aqui, professor da USP, estava palestrando agora há pouco e veio aqui bater um papo com a gente. Você pode se apresentar para o pessoal, por favor? Sim, eu que agradeço pelo convite. Sou professor do curso de fisioterapia da USP e tenho estudado sobre a realidade virtual na reabilitação de idosos e pacientes neurológicos. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre essa experiência que a gente tem ao longo de alguns anos de estudos. E como que é esse mundo, né? Porque eu acho que cada vez mais a gente fala sobre a tecnologia no contexto da reabilitação, né? Não é algo que começou agora, já vem de algumas décadas, né? Sendo pesquisado, mas que está cada vez mais presente, não só no dia a dia da reabilitação, mas no contexto geral. Mas que vem atuando muito como um facilitador para a gente, né? Sim. Eu acho que a gente está numa mudança de paradigma da reabilitação. Os recursos tecnológicos cada vez chegam mais fortes, né? É até difícil você acompanhar as novidades que surgem diariamente. E isso eu converso com meus alunos, né? Você, por exemplo, você entra na loja de aplicativos, cada dia surge um aplicativo novo ali para reabilitação, para você recomendar exercícios para os seus pacientes. Fazer análise de movimento ali de uma forma objetiva, né? Exato. No dia a dia. Então, tem muitas possibilidades, mas por outro lado eu acho que as pessoas estão começando agora a criar um pouco de coragem, né, de implementar na prática clínica. Eu ia perguntar justamente isso. Você tem sentido que a implementação tem sido maior? Porque na minha percepção parece que a gente está mais aberto mesmo e trazendo mais para o dia a dia. Sim, eu acho que antes tinha uma resistência maior, principalmente no início dos estudos sobre a utilização de realidade virtual na reabilitação, em que a gente começou a usar videogames, na verdade. A gente não tinha sistemas específicos de realidade virtual, então existia um certo até preconceito de usar um videogame numa sessão de fisioterapia, de terapia ocupacional. Mas acho que agora, com esses novos estudos, com as revisões sistemáticas e meta-análises que vem mostrando a efetividade dessas novas intervenções, acredito que os fisioterapeutas estão se encorajando a aplicar na prática clínica. Por outro lado, também tem a questão dos pacientes, que não veem esse recurso como uma forma de tratamento, né? Então a fisioterapia normalmente é associada a exercícios físicos e a todas as intervenções convencionais que a gente usa. Quando você oferece uma reabilitação baseada em videogame, o paciente ainda estranha um pouco, né? Então acho que com o tempo tudo isso vai ser facilitado, as pessoas vão se familiarizar, tanto os pacientes quanto os profissionais. No episódio de ontem que a gente estava conversando um pouco com a Débora, né, sobre essa parte de robótica também, é o que ela estava comentando, né? Eu acho que cabe muito também a nós profissionais mostrarmos para os nossos pacientes que é uma ferramenta que vai trazer uma facilitação, né? E não substitui o raciocínio clínico do profissional que está ali, né, a prescrição do profissional que está ali ou mesmo a atuação dele. Sim, né? sim. Vem muito mais para facilitar, para otimizar um trabalho, para proporcionar uma coisa mais, às vezes, dinâmica, motivacional, trazer mais para a gente também dados, feedbacks de um determinado movimento ou de um desempenho e não substituir o profissional que está ali. Né? A gente não está trocando uma coisa por outra. Ainda bem, né? Porque senão sim, com a gente vai começar a ter um problema de mercado de trabalho. Na verdade, assim, quando eu dou minhas palestras, né, e falo que os estudos vêm mostrando que a fisioterapia convencional tem os mesmos efeitos que a realidade virtual, geralmente alguém fala, mas então eu vou mandar meu paciente jogar videogame. E eu falo, não é bem assim. A realidade virtual é um recurso. E o fisioterapeuta, ele é quem sabe selecionar quais são os jogos, ele precisa estar junto com o paciente, corrigir o padrão de movimento, corrigir a postura, dar estabilidade onde necessário, né? Então, como você falou, é uma ferramenta assim como vários outros equipamentos que nós temos na fisioterapia. E a gente precisa entender quais são as demandas, né? Quais são os desafios que cada jogo traz, cada sistema de realidade virtual traz e conseguir selecionar qual o melhor sistema, né? Ou qual o melhor jogo para estimular aquela determinada função
que eu quero melhorar no meu paciente. Né? Então não é simplesmente como algumas pessoas acham que é. Depois da sessão de fisioterapia eu vou ligar o videogame e pedir para o meu paciente escolher o jogo, os jogos e jogar mais 15 minutos. Não é simples assim, né? Vem de uma avaliação criteriosa, de uma anamnese para entender o objetivo, né? Sim. E do projeto, dos projetos de pesquisa, da tua linha de pesquisa, quais são os principais instrumentos de realidade virtual que vocês estudam? A gente tem duas grandes linhas, né? Uma linha de pesquisa estudando os efeitos de sistemas de realidade virtual não específicos para reabilitação. Em outras palavras, os videogames comerciais, né? E também a gente vem trabalhando com o desenvolvimento de sistemas específicos. Então, nosso grupo, em colaboração com o pessoal da Poli, desenvolve alguns sistemas tanto para avaliação de algumas funções, quanto para treinamento mesmo, né? Principalmente de controle postural, de forma concomitante com a cognição. Então, acho que essa é a grande vantagem da realidade virtual. Você consegue promover um treinamento que ele é cognitivo, sensório e motor integrado. Né? Então, a mesma tarefa virtual vai exigir várias funções cognitivas para você conseguir desempenhar aquela tarefa, várias funções motoras, seja de membro superior, ou seja de controle postural, para conseguir atingir o objetivo do jogo. Tudo isso com uma estimulação sensorial muito forte, visual, auditiva, às vezes até áptica, né? O feedback vibratório do controle. Então, todo esse feedback, toda a questão da pontuação, do lúdico também, né? que os sistemas oferecem, a gente acredita que isso possa potencializar a recuperação funcional do paciente, a neuroplasticidade. E existe um grupo de pacientes que tem uma aderência maior? Então, você está falando que você trabalha com geronto. Eles aderem mais ou menos? Olha, quando eu comecei, eu confesso que eu tinha medo da adesão dos pacientes ao tratamento, né? Por quê? Porque a gente não tinha estudos ainda. Então, pra vocês terem uma ideia, o meu estudo de doutorado foi o primeiro estudo publicado no mundo sobre a utilização do Nintendo Wii Fit em pacientes com doença de Parkinson. Né? A gente começou a estudar assim que o Nintendo foi lançado, o Nintendo Wii Fit, a gente começou já a aplicar e a desenvolver o nosso estudo. Então, nós fomos pioneiros mais rápidos. Assim, né? Depois surgiram vários outros estudos. E na época a gente não sabia, primeiro, será que esses idosos com doença de Parkinson vão conseguir interagir com os sistemas, com os videogames? Eles vão saber jogar? Eles vão compreender os desafios? Vão entender as regras? Né? Eles vão conseguir desempenhar os movimentos de membros superiores ou deslocamentos posturais que são exigidos pelos jogos? Essa foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta, será que esses idosos vão gostar? Eles vão aderir? Né, que você questiona. E assim, foi uma surpresa muito grande, porque a adesão ao tratamento foi forte, né? E depois que os pacientes terminavam a intervenção, eles queriam continuar. Que legal. Mas aí a gente fala, olha, acabou o protocolo. Mas legal, né? Porque assim, não muda o fato também que vocês tiraram eles da zona de conforto no sentido do que eles já estavam acostumados a fazer como atividade, como rotina, mostrou uma outra possibilidade, uma outra ferramenta, né? E comprovaram que teve adesão disso, não só teve adesão, como aumentou a motivação, né? Sim. Eu tive uma paciente que comprou o videogame. Olha que legal, isso é muito legal, né? E ela jogava muito bem, assim, ela jogava melhor que muitas pessoas, né, que não eram pacientes. E então foi surpreendente assim, como os pacientes conseguiram se engajar e melhorar na pontuação. A gente estudou a progressão do desempenho deles ao longo das sessões e foi percebendo tudo isso, tudo que era dúvida no começo. A gente começou a responder com esses estudos de aplicabilidade, de segurança, de aceitabilidade, né? E principalmente dos efeitos no controle postural, na cognição, na marcha, na função de membros superiores. Então é uma coisa que motiva a gente a continuar com essa linha de pesquisa e a investir tanto em sistemas comerciais quanto no desenvolvimento ou mesmo na utilização de sistemas que foram desenvolvidos especificamente para a reabilitação. Uma coisa que você falou assim, a gente sabe que existe um certo, agora melhorou bastante, mas preconceito com o uso dessas ferramentas, né, dos videogames, que são os comerciais para reabilitação, mas a gente não pode deixar de lembrar as pessoas
que é o que a gente tem mais fácil acesso no mercado. Então, é uma ferramenta que custo-benefício, porque ela pode proporcionar, que os estudos já comprovam, né? O processo que a gente tem para o custo que ela tem, que ela pode sim ser um diferencial no programa de reabilitação e que é de fácil acesso, porque aqui no Brasil, pelo nosso contexto socioeconômico, a gente tem uma dificuldade muito importante, às vezes, de acessar algumas outras tecnologias. Isso não faz tanto parte, não só para nós profissionais de reabilitação, mas para o público também que precisa de reabilitação. E a gente está falando de instrumentos que as pessoas têm acesso. Sim, você tem videogame que o custo é inferior ao equipamento de eletroterapia que a gente usa na fisioterapia. Então, é muito acessível, né? Tanto para o fisioterapeuta quanto para o próprio paciente fazer um uso domiciliar, claro, que com toda a cautela, com todo o preparo do ambiente, a necessidade da supervisão de um cuidador, né? Então precisa de uma avaliação muito bem feita em relação aos riscos, né? Principalmente jogos que envolvem desafios do equilíbrio. Então, você precisa ter esse preparo, essa supervisão, treinamento para que ele possa usar com segurança em domicílio. Mas talvez seja mais, eu não sei, não é uma área que eu estudo, mas talvez seja mais fácil não é necessariamente a palavra, mas para você fazer uma prescrição de um programa domiciliar para essa pessoa, já que ela vai seguir melhor, já que ela tem um jogo ali fazendo com ela. Então o entendimento do que ela precisa executar não é agora você vai dobrar e esticar o joelho tantas vezes. Você vai jogar esse jogo, você orienta o cuidador sobre riscos, enfim, para permanecer, acerta o ambiente e essa pessoa consegue fazer esses exercícios em casa de uma maneira mais simples. Então, eu sempre mostro as evidências científicas, quando eu falo de realidade virtual, do treinamento cognitivo-motor. Então, tem vários estudos, né, sobre treinamento em dupla tarefa. E por que treinar em dupla tarefa? Quando você faz uma estimulação motora concomitante à cognitiva, e principalmente se essa tarefa cognitiva está integrada à sua função motora, né, você potencializa a neuroplasticidade e a recuperação funcional. É diferente você falar para o paciente, levanta a mão 10 vezes, né? Então você faz um movimento... Não tem nenhum propósito, muitas vezes, naquele movimento que está sendo realizado. Sim. Agora, ela vai levantar 10 vezes a mão, mas atingindo o alvo, né, cumprindo uma tarefa ali no jogo de videogame, o movimento vai ser o mesmo. Mas ele está integrado com uma tarefa cognitiva. E isso pode reforçar a aprendizagem e a melhora daquela determinada função motora, né? Então é nesse caminho que a gente está buscando seguir. E tem alguns sistemas que vêm surgindo aí, não vou citar não estamos fazendo propaganda, mas que não são tão caros. E são sistemas específicos para a reabilitação, em que o fisioterapeuta pode selecionar quais jogos o paciente precisa fazer em casa, qual o nível de dificuldade, número de repetições. Então você configura todo o treinamento do paciente. Ele acessa em casa com o computador e uma câmera do Kinect, né? Ele acessa o programa, faz o login, ele já vai achar lá qual é o programa de treinamento que ele tem que fazer. Então ele se vê na tela do jogo, né, como um avatar, tem as instruções verbais de um treinador virtual, de um fisioterapeuta virtual, orientando os exercícios e o feedback visual dele desempenhado. Isso é muito legal, né? E aí ele sabe quantas vezes ele tem que fazer, qual é o próximo exercício, terminando o exercício, né? Então tem toda a sequência do treinamento e o fisioterapeuta lá do consultório dele consegue acompanhar o desempenho. Isso é Se ótimo. houver necessidade de mudar o programa, ele já ajusta lá do consultório dele também. Na verdade, eu acho que esse é o sonho de muitos fisioterapeutas, no sentido de eu tenho certeza que meu paciente está fazendo o que eu recomendei em casa, né? Conseguir visualizar o desempenho, acompanhar, monitorar isso, porque às vezes a gente entende, mas é difícil quando você tem, sei lá, 7 dias na semana o paciente com você, em reabilitação 2 vezes por semana e não fazendo absolutamente nada ou algo, né, que seria necessário os outros dias. A balança é muito desfavorável. E às vezes só fazer uma recomendação, uma cartilha que seja de exercícios, a gente não consegue essa adesão, né? Que uma ferramenta como essa consegue proporcionar, né? E a gente acompanhar isso, né? Ter a possibilidade de olhar para os dados e falar, não, realmente, né? Estamos progredindo junto com o paciente. E isso da realidade virtual em diversas áreas, né? Até fiquei aqui pensando em outras áreas que você não tem um feedback visual do que está acontecendo e você não vê um movimento, como na saúde da mulher, ou na fisioterapia respiratória, coisas que você não tem, que dá o feedback
para o paciente é mais difícil e que através de um jogo, alguma imagem que reflete a força que ele está fazendo, você consegue mostrar para ele. Então isso é muito... Isso ajuda muito. O resultado do esforço que ele está fazendo, da tentativa, né? Então acho que isso acaba reforçando o processo de retroalimentação que vai reforçar a aprendizagem motora, né? Isso tem sido um facilitador mesmo nessas outras áreas. Acho que é muito importante. Já faz um tempo até, né, que vem se falando mais disso. Eu acho que a velocidade, a Ana falou no começo, né, sobre isso já a realidade virtual, enfim, os avanços nessa área já acontecerem há um tempo, mas acho que a velocidade com que aconteceram nos últimos tempos... Sim. A velocidade foi muito maior, né? Então você tem uma sensação... Intensificou, né? Assim, até quando a gente olha para os estudos, né? Você faz uma pesquisa rápida sobre realidade virtual, de repente, nos últimos anos, assim, aumentou muito, né? O número de pessoas olhando para isso e estudando sobre isso. Agora, eu tenho uma dúvida, que assim, entre as ferramentas, né? Os jogos que a gente tem, os videogames comerciais, que estão aí no mercado à disposição, a gente acaba que vê muita coisa com o Nintendo Wii, mas por quê? Assim, tem alguma vantagem em relação aos outros videogames na utilização para reabilitação? Então, o Nintendo Wii ele foi o primeiro, né? Ele foi lançado em 2006. Lembrando que a gente também não está aqui para falar bem ou falar mal de nenhuma marca. A ideia é construtiva. Mesmo porque ele já se tornou obsoleto, você não compra mais Nintendo Wii, né? Já parou de ser fabricado, já veio uma outra versão, Nintendo Switch. Também tem os controles, tá? Mas ele é o mais utilizado, acho que por ter sido o precursor de todos os Exergames, né? Ele tem um aspecto lúdico muito bacana, com personagens, né? Tipo cartoon, assim, então acho que isso é um diferencial do videogame. E a gente vê muitos estudos com o Nintendo Wii Fit, que é usando o Balance Board. Né? O diferencial dele é que você tem um controle fixo, no caso do Nintendo Wii. Né? Então você tem um controle, você pega na mão ali, faz os movimentos. Tem a vibração, né? O estímulo vibratório do controle que te dá um feedback. Diferente do Kinect. O Kinect você não tem controle, você faz gestos. Você também não tem uma superfície pequena como o Balance Board que controla exatamente e te dá o feedback das oscilações do seu centro de pressão. Né? Então acredito que seja por essas diferenças que a gente acaba usando ou vendo mais estudos, né? Lendo mais sobre a Nintendo Wii em relação ao Kinect, por exemplo. Nós que trabalhamos muito, né, com pessoas em cadeira de rodas, uma vez a gente estava participando, né, auxiliando numa coleta, né, de um projeto, e a gente teve um pouco de dificuldade com o Kinect, porque ele não fazia leitura da pessoa sentada na cadeira, né? E aí a gente teve que tentar encontrar outras estratégias para que a gente pudesse dar continuidade. Então esse foi uma limitação para a gente, foi uma barreira ali do uso desse instrumento. Outra limitação é que o fisioterapeuta aparece na tela como se fosse um jogador. Ou uma vantagem, a gente jogar junto na brincadeira. Então, assim, nos nossos estudos com pacientes com doença de Parkinson, que você tinha que ficar ali, dar o suporte, a qualquer momento ele poderia perder o equilíbrio. Então, por questão de segurança, o fisioterapeuta ficava escondidinho atrás do paciente para não aparecer na tela, né? E não roubar o avatar do paciente. Então tem algumas limitações. Agora, os sistemas novos que são específicos para a reabilitação e que usam o Kinect, eles conseguem anular a figura do avatar do fisioterapeuta e também favorecem a captura da imagem de cadeirantes. Né? Então essa é uma vantagem aí de alguns sistemas comerciais que utilizam o Kinect. Legal, vamos saber. E Pompeu, se você pudesse assim deixar uma dica para os profissionais que estão começando, recém-formados, a gente, né, tem muita gente que procura às vezes para saber, né, por onde começar, e alguém que tem interesse, quer estudar mais sobre realidade virtual, quer começar ou quer implantar um sistema, né, implementar ali na sua clínica, que dica você daria, assim, por onde começa, por onde pode começar? Então, eu acho assim, algumas pessoas não estão muito habituadas a buscar evidências científicas, mas eu acho que a gente precisa começar a acostumar, né? A ir na literatura, ler os artigos científicos, estudar as revisões sistemáticas. Então, tem alguns estudos, eu tive a oportunidade de escrever um artigo que chama-se LEAP, que é linkando as evidências científicas com a prática clínica. Esses estudos são muito legais. Por quê?
O que a gente fez nesse artigo? A gente pegou um caso real e uma revisão sistemática da Cochrane, com todas as recomendações da revisão sistemática, né? Então você tem lá, no geral, qual foi a duração da sessão, qual foi a duração total do número de sessões total, quais foram os jogos utilizados. Você tem tudo mastigadinho nessa revisão sistemática. O que a gente fez? A gente pegou tudo isso e implementou num programa para um paciente pós-AVC, né? E acompanhamos os resultados. Então, esses estudos são interessantes por isso. Você pega aquela revisão sistemática de 30, 40 páginas da Cochrane, né? E transforma num protocolo clínico de fácil aplicabilidade. Acho que esse é um caminho. Agora, sim, se a pessoa tem interesse em alguma coisa mais prática, né? De colocar a mão na massa, de aprender a avaliar as demandas motoras e cognitivas de cada jogo, ou sensoriais, alguma coisa mais específica, talvez fazer um curso mesmo com... Você tem algumas pessoas que estudam isso, que oferecem cursos, né, com workshops teóricos e práticos, com a possibilidade de analisar as demandas, de avaliar o paciente e selecionar os jogos específicos para aquele determinado objetivo. Eu acho que isso facilita também, ajuda bastante, né? Não é um pré-requisito, mas acho que encurta o caminho. Com certeza, né? Para entender um pouco mais de como colocar isso dentro do raciocínio clínico. Sim. Acho que foi uma ótima dica. Pompeu, muito obrigada por vir aqui bater esse papo com a gente, falar um pouco mais sobre um assunto que é tão importante e tão atual, né, dentro do campo da reabilitação e seu objeto de estudo. Sim. Né, e tenho certeza que o pessoal lá de casa vai adorar aí as dicas e saber um pouco mais sobre isso e quem sabe não encorajar outros profissionais, né, a quebrarem mais paradigmas e realmente buscarem mais informações e evidências para trabalhar com uma tecnologia tão acessível, né, para a gente. Bom, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade da gente divulgar o nosso trabalho, né? E falar de uma coisa que eu tenho um entusiasmo tão grande há muito tempo. Então, quem sabe a gente ajude aí as pessoas a criarem coragem para implementar na prática clínica. Plantando várias sementes por aí. Então tá bom, muito obrigada. Bom, pessoal, ficamos com mais um episódio aqui do Acredcast. E não continuem nos acompanhando aqui direto da Reatec para saber mais do que está acontecendo por aqui. Até mais.